Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise sobre a história do protestantismo no Brasil. A gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como um movimento religioso, que começou com tentativas bem tímidas, acabou se tornando uma das forças culturais e sociais mais impactantes do nosso país. E quem nos guia nessa jornada é o Silvano. Ele é bacharel em teologia, licenciado em filosofia e pós-graduado em ciências da religião. Ou seja, a gente tem aqui uma base acadêmica bem sólida para a análise que vamos fazer. Antes de começarmos, só um aviso rápido. Esse material tem um propósito puramente educacional, ok? E como ele foi gerado com a ajuda de inteligência artificial, a gente já pede desculpas por qualquer imprecisão que possa ter passado. Então vamos lá. O nosso roteiro segue uma ordem cronológica bem didática. A gente começa lá no contexto colonial, passa pelo protestantismo, que veio com os imigrantes e com os missionários, vê a virada com a chegada da República, a primeira onda pentecostal, a evangelização em massa e, por fim, a gente aterriza no cenário de hoje. Bom, para entender como o protestantismo chegou e cresceu no Brasil, a gente precisa primeiro entender o solo onde as primeiras sementes foram lançadas. E olha, era um terreno bem hostil. Um ambiente totalmente dominado pelo catolicismo e nada amigável a qualquer outra forma de fé. Para a gente ter uma ideia dessa hostilidade, é fundamental falar do sistema do padroado. Imaginem só uma união total entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Era chamada União da Cruz e da Espada. Na prática, o Estado controlava a Igreja, mas em troca, garantia a ela um monopólio religioso absoluto. Isso bloqueava qualquer chance de pluralismo. Nesse cenário, claro, as primeiras presenças protestantes foram tentativas que não deram certo. A gente teve os huguenotes franceses lá na França Antártica, em 1555, e os holandeses no Brasil holandês a partir de 1630. Mas as duas experiências foram temporárias. Com a expulsão deles, o protestantismo simplesmente desapareceu do Brasil por mais de um século. Mas tudo isso começa a mudar no século XIX. Esse período é uma virada de chave fundamental. A vinda da família real e a abertura dos portos vão alterar o panorama religioso do país de uma forma lenta, mas, acreditem, definitiva. Em 1810, um tratado com a Inglaterra permitiu o que se chamou de tolerância limitada. E o que isso significava? Abriu a porta para o que a gente conhece como protestantismo de imigração. Comunidades, como a dos luteranos alemães em 1824, podiam praticar sua fé, mas com restrições. Apenas em cultos domésticos, sem fachada de templo. O foco deles era manter a própria identidade cultural, e não evangelizar os brasileiros. E aí, a partir de 1855, acontece o ponto de inflexão. Chega o protestantismo de missão. Denominações como os congregacionais e os presbiterianos vêm com um objetivo bem claro: propagar a fé entre os brasileiros. A estratégia muda completamente, de manutenção da própria cultura para propagação da fé. E uma das estratégias mais brilhantes dessa época foi o investimento pesado na educação. Metodistas, batistas e episcopais criaram instituições que se tornaram famosas, como o Mackenzie e o Granberry. E elas não eram apenas escolas, foram verdadeiras pontes para a sociedade, uma forma de diminuir o preconceito contra os hereges e de atrair a elite liberal que queria modernizar o país. O próximo grande momento de virada é, claro, a proclamação da República. O fim do Império significou também o fim do padroado, e isso trouxe uma liberdade religiosa que nunca tinha existido antes. Mas com ela também vieram novos desafios. O Decreto 11.9a, de 1890, foi um marco absoluto. Ele separou oficialmente a Igreja do Estado, secularizou os cemitérios, instituiu casamento civil e, o mais importante de tudo, garantiu plena liberdade de culto. Aquele monopólio católico de séculos estava, legalmente, encerrado. Com essa liberdade toda, começaram a surgir tensões internas. Pastores brasileiros passaram a desejar mais autonomia em relação às missões estrangeiras, que ainda controlavam o dinheiro e a teologia. Isso gerou uma busca por uma igreja que fosse nacional de verdade, com governo, sustento e propagação próprios. E essa busca levou a eventos importantes, como o Cisma Presbiteriano de 1903. Então a gente entra no século XX. E uma força completamente nova, diferente de tudo o que se tinha visto, chega ao Brasil para transformar o protestantismo de dentro para fora, o movimento pentecostal.
A Congregação Cristã no Brasil em 1910 e a Assembleia de Deus em 1911 inauguram essa primeira onda. A ênfase deles era outra, na glossolalia, o famoso falar em línguas, e na cura divina. Isso deu ao movimento uma capacidade de penetração muito rápida nas classes populares e rurais, alcançando justamente as pessoas que o protestantismo histórico tinha mais dificuldade de alcançar. Pois é. E a partir da metade do século XX, o crescimento se acelera e se diversifica ainda mais. Novas ondas de expansão surgem, com estratégias cada vez mais ousadas. A segunda onda, lá nos anos 50 e 60, acontece no meio da urbanização acelerada do Brasil. Igrejas como a Quadrangular e o Brasil para Cristo inovaram radicalmente. O culto saiu do templo e foi para a praça pública, para as tendas de lona e principalmente para o rádio, alcançando um público gigantesco. Então, a partir dos anos 70, a gente tem a terceira onda, o neopentecostalismo. Liderado por igrejas como a Universal, esse movimento trouxe uma ruptura teológica, com a chamada teologia da prosperidade, e uma estratégia de poder que envolve a compra de redes de TV, um forte engajamento político-partidário e a construção de megatemplos. A igreja se torna um ator central na vida pública do país. E assim a gente chega aos dias de hoje. Como é que se organiza todo esse mosaico tão complexo que se tornou o protestantismo brasileiro? Hoje a gente pode dividir o cenário em 3 grandes grupos: os históricos, com ênfase na palavra e na educação; os pentecostais clássicos, mais focados nos dons do Espírito e na santificação; e os neopentecostais, com ênfase na prosperidade e no uso massivo da mídia. A conclusão é inegável: o protestantismo se transformou de um corpo estranho lá no século XIX para uma força cultural dominante hoje. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. De corpo estranho, a força dominante, qual será o próximo capítulo na história do protestantismo brasileiro? Olha, se essa análise ajudou a clarear as coisas de alguma forma, por favor, considere curtir, comentar e se inscrever no canal. Compartilhar este conteúdo é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho educacional. E para quem ficou com curiosidade e quer se aprofundar, aqui estão as referências bibliográficas que guiaram toda essa nossa análise. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.